Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Alegria ter você aqui. Esse vídeo ele está mais ou menos roteirizado. Eu normalmente não roteirizo as coisas. O meu conteúdo de YouTube ele é um conteúdo mais preguiçoso que o meu conteúdo no Instagram. Simplesmente ligo a câmera e começo a falar aquilo que eu acho conveniente, aquilo que eu acho importante. E eu vivo a minha liberdade desse jeito, né? Mas eu tenho recebido nas últimas semanas muitas perguntas relacionadas ao início, né, do mercado digital, ou seja, como começar no mercado digital. Isso me deixa um pouco de orelha em pé, porque hoje, quando eu gravo esse vídeo, é 24 de abril de 2025. A gente já não vive mais a fase do mercado digital de 2013, 2012, onde nós tínhamos dois grupos de pessoas que podiam prestar serviço aqui e você precisava se encaixar em uma delas e a coisa não tinha muito para onde ir, né? Lá atrás, no mercado digital, como eu disse, só tinha dois caminhos. Ou você era um expert, ou você era uma pessoa que trabalhava para um expert. Dificilmente você teria consultores, mentores, prestadores de serviço em suas dezenas e centenas de variações, né? Então, talvez por isso, talvez justamente pelo excesso de possibilidades, as pessoas acabam travando um pouco mais e acabam não conseguindo avançar na velocidade que deveriam. Então, esse vídeo ele quer ser não um guia para que você aprenda a ser um prestador de serviço, um expert, um mentor, um consultor ou qualquer coisa nesse sentido. Ele pretende ser a base para que você consiga implementar isso em qualquer outro tipo de negócio, né? Em qualquer negócio que você vai executar. São alguns critérios aqui de ordem pessoal que são muito importantes serem observados, né? Mas, sobretudo, a questão aqui é ensinar você a modelar o que eu vou te explicar, modelar o que eu vou te passar para outros tipos de negócio, tá bom? Para outras ações que você queira fazer no mercado digital. Primeira coisa que eu acho que é fundamental, e foi o que eu falei recentemente numa conversa no Instagram. Estava conversando com uma menina no meu Instagram, no meu direct, e ela queria começar no digital, e eu perguntei para ela o que exatamente ela queria fazer. E ela me disse que ela sempre tem pessoas ali que pedem para fazer convites de aniversário, né? Então ela pensou em trabalhar com isso ou trabalhar como assistente virtual. No fundo, ela me trouxe essas duas realidades, né? E a minha resposta para ela foi, cara, olha, acho que você já começou errado, porque você já começou com pouca ambição. Ela me perguntou, talvez sim, mas nenhum desses negócios é escalável? Eu falei, cara, sim, eu não acho que dê para fazer múltiplos 5 ou 6 dígitos de faturamento por mês, que é um negócio multimilionário, fazendo convite de aniversário, né? Sobretudo hoje em dia com IA e tudo mais. E também não acho que a profissão mais escalável do planeta seja de assistente virtual, porque a sua agenda vai estar atrelada à agenda de uma outra pessoa, então você não vai ter muito controle sobre isso, porque vai ser basicamente outra pessoa que vai controlar a sua vida. Mas perceba que a gente já tem um problema de mentalidade aqui. Como eu disse, o mercado digital ele avançou muito de uns anos para cá e a gente já não vive mais o cenário do digital que a gente vivia uns anos atrás. A gente vivia um cenário muito diferente, né? E eu ouvi o Renato Torres falando recentemente, um corte que viralizou na internet, que não vale a pena empreender se não for para colocar um caminhão de dinheiro dentro do bolso, né? E eu parto dessa opinião também. Não vale a pena começar qualquer tipo de negócio digital se não for para colocar um caminhão de dinheiro no bolso, ou se não for para ter pelo menos perspectiva disso. Então, essa mentalidade da renda extra, essa mentalidade do fazer o por fora, essa mentalidade do trabalho depois do trabalho, eu já não considero a mentalidade correta para quem quer vir para o mercado digital. Eu acho que ela é uma mentalidade ruim, uma mentalidade fraca e uma mentalidade que vai fazer com que as pessoas não consigam chegar nos objetivos que elas desejam. Pois, por óbvio, né, quem pensa baixo tende a ir justamente, né, por caminhos muito baixos. Quem pensa mais alto tende a fazer mais esforço. Bom, então percebe que existe um problema já de mentalidade aqui. Esse problema de mentalidade, ele se dá aqui no primeiro princípio, que eu acho que é o princípio zero que qualquer pessoa deveria ter ao começar no mercado digital. Que existem dois tipos de coisa no mercado digital, né? Existe o que nós chamamos de negócio e existe aquilo que nós chamamos de produto. 80% das pessoas que estão no mercado digital, elas estão aqui. Ou seja, elas estão construindo produtos, elas estão construindo coisas para vender, coisas que podem ser monetizadas. E uma parte muito pequena das pessoas está construindo negócios. E por que é importante entender a diferença entre uma coisa e outra, tá?
Justamente porque um produto, ele não se sustenta sozinho no longo prazo. Um produto, ele tende a entrar num ciclo de cada vez mais eu precisar criar coisas novas, fazer ações novas e abrir cada vez mais a minha carteira de possibilidades para que meus clientes comprem de mim. Cara, a desgraça total, tá? Em última instância, é basicamente isso que acontece. E aí, isso é muito, muito, muito ruim. Por quê? Porque um produto não é capaz de sustentar um negócio, né? Recentemente eu vi um vídeo do Hormozzi, e eu vou fazer um parêntese sobre isso, em que ele fala que existem aqui 4, né, etapas de um negócio. Se eu não me engano, é de 0 a 1 milhão, de 1 milhão a 10 milhões, tem também de 10 a 50 milhões, ou 30, e aqui de 50 a 100 milhões por ano de faturamento. Ele diz que aqui você precisa de um único produto e um único canal de vendas. Aqui você precisa de mais produtos e de mais canais de vendas, né? E aqui a coisa ela vai simplesmente sendo multiplicada, né? E aí como é que você sustenta um negócio só com produto, né? Você precisa de uma lógica de negócio, ou seja, uma lógica onde eu vou alimentando os meus clientes de várias formas, com pilhas de acesso, com produtos diferentes, com negócios diferentes, com possibilidades de compra diferentes. Algumas pessoas vão pagar caro para mim, outras vão pagar mais barato, mas eu vendo para essas pessoas porque eu gero uma transformação. Um negócio gera uma transformação. O produto é o meio pelo qual esse negócio gera essa transformação. Então, a lógica precisa ser um negócio aqui em cima, ok? E esse negócio dá vazão ao que a gente chama de produto aqui embaixo. Só que ele sustenta não só esse produto, ele sustenta todos os outros produtos, porque um negócio tem um core business, um negócio tem uma missão, um negócio tem uma visão, enfim. Então isso aqui é fundamental para que a gente tenha de pano de fundo para a nossa primeira página, tá bom? Para que a gente possa entender que se não for para enfiar um caminhão de dinheiro no bolso, não vale nem a pena começar a brincadeira. É melhor ficar parado, é melhor não avançar, ok? Maravilha. Então, vamos aqui por partes, ok? Qual que é a primeira coisa, né? Agora que eu dei a base, que é o nosso zero, né? A base de tudo para que eu consiga avançar. Qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer para começar no digital, ok? Bom, hoje em dia, tá? É escolher um problema caro, tá? Eu considero que resolver um problema caro é o melhor caminho para começar no digital. E o que é um problema caro? Nós temos hoje zonas de commodity, zonas de comoditização de conteúdo, zonas de comoditização de negócio. Tá? O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que qualquer retardado consegue comprar um curso, um infoproduto ou qualquer coisa nesse sentido e se posicionar como gestor de tráfego, como copywriter, como designer, como qualquer coisa nesse sentido, sem necessariamente ele ter os conhecimentos necessários para que aquilo realmente faça sentido. Ou seja, a gente acaba, por uma consequência natural, fazendo com que o mercado se acostume a disputar por preço. Então, se eu tenho uma zona de commodity, que são as prestações de serviços normais, são as consultorias normais, são os processos normais, eu preciso sair dessa zona de commodity e ir para uma zona de diferenciação. E essa zona de diferenciação, eu acredito que escolher problemas caros de serem resolvidos é um dos melhores caminhos, né? O pessoal da G4 fala isso e eu acho que é bem interessante. Quanto mais complexo o problema que você pode resolver, mais caro você pode cobrar. Então, talvez o nosso primeiro grande princípio seja justamente esse: escolher um problema que seja caro de ser resolvido. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um problema caro de ser resolvido. Eu tenho o meu gestor, tá, de tráfego, ok? Eu tenho o meu gestor de tráfego e ele trabalha para mim. E ele gera o quê? Demanda. Ok? Maravilha. Esse gestor de tráfego, ele tem aqui um copy que trabalha com ele, um designer que trabalha com ele. Ok? Mas eu estou vendo que essa demanda que está vindo, ela é desqualificada. Por quê? Porque provavelmente esses profissionais, e não é nem por maldade, eles só sabem fazer o básico de um negócio, que é apertar botão e escrever. Eles não sabem criar uma boa campanha, não sabem criar uma boa big idea, não sabem criar uma boa identidade visual, não sabem fazer uma boa otimização. Essa é a realidade do mercado. Ou seja,
Um problema caro de ser resolvido é eu ser um gestor de tráfego especialista em geração de demanda para determinada coisa. Tem um pouco a ver com escolha de nicho, tá? E aqui um princípio importante. Essa ideia de você ser um nicho, One Person Business e Java 4 é a maior balela que existe no mercado digital. Cara, você não é seu nicho, ok? Por quê? Porque existem apenas 3 grandes nichos no mercado. O Hormozzi fala isso, né? O primeiro grande nicho é saúde e bem-estar, o segundo grande nicho é relacionamento, o terceiro grande nicho é relacionamento, e dentro disso aqui a gente tem as realidades de negócios, empreendedorismo e tudo mais, mas a gente tem dessas coisas. Você não é um relacionamento, você não é dinheiro, né? E você também não é saúde e bem-estar. Você é um instrumento que gera esse tipo de coisa. Ou seja, a coisa ela é incongruente em si mesma, tá? Então, não acreditem nessa ideia de que você é seu nicho. Embora eu até entenda o que isso quer dizer, eu acho que isso acaba criando mais ilusão e falsas expectativas nas pessoas do que necessariamente ajuda, ok? Então, o princípio que eu quero trazer para vocês é a gente sair de uma zona de commodity aqui de oferta e eu focar talvez num nicho específico, num subnicho específico, num micronicho específico. E aqui eu vou ter que fazer um desenho novamente, que é explicar para você o que são essas coisas, tá? Então eu tenho aqui o que a gente chama de nicho, ok? Então, vamos supor que um nicho seja medicina, tá? Isso aqui é um macro nicho, na verdade, tá? Pode ser chamado de macro nicho. Eu tenho um nicho chamado medicina. Tá lá num daqueles 3 nichos que é saúde e bem-estar, ok? Medicina. O que seria um subnicho, ok? Um subnicho seria, por exemplo, medicina para mulheres. Ou seja, eu estou criando uma derivação, perfeito? Ok, maravilha. O que seria então um micronicho? Um micronicho seria justamente medicina para mulheres que querem engravidar, por exemplo. Entenderam? Então, brincar com isso já nos dá aqui uma boa saída da nossa zona de commodity. Perfeito? Então, cara, são N, assim, ó, infinitas as possibilidades de você conseguir fazer a coisa, a coisa acontecer. Um ponto importante é você saber responder de pronto o que eu resolvo, tá? Então, assim, o que eu, profissional, o que você resolve no caso. Porque se você não sabe o que você resolve, cara, isso infelizmente não é um negócio. Isso é uma carência com o CNPJ. No fundo é isso. Então, cara, eu bato direto com profissionais que estão ali no meu direct do Instagram, conversando comigo constantemente. Eles não conseguem explicar o que eles fazem, né? Então, normalmente a gente tem uma formulazinha para isso, né? Que é, cara, eu ajudo X a chegar a Y de forma Z, ou com Z, ou através de Z. Normalmente a gente faz isso. Estou dando só um exemplo muito prático aqui, ok? Então, uma dor que vale dinheiro. A gente já falou sobre isso. Não consigo fechar cliente, não consigo gerar demanda, não consigo cobrar mais caro, não consigo leads qualificados, não... Enfim, as possibilidades elas são infinitas, ok? Um ponto importante é você não necessariamente vender insight, mas você vender insights que resolvam problemas ou resoluções propriamente dito. Então essa é a primeira coisa, escolher um problema caro de ser resolvido, um problema que seja complexo, um problema que a pessoa esteja disposta a pagar para que ele seja resolvido, ok? Vamos então para o nosso ponto 2, que é falar com o público que nós entendemos. E aqui começa os absurdos, né? Que daí começa a ideia de persona, aí começa a ideia de CP. Tudo bem, gente. Isso aqui é importante. Persona é importante, CP é importante, tudo isso é importante. O problema é que vocês travam aqui porque vocês querem inventar roda, vocês querem dizer que a persona de vocês é Judite, que tem 37 anos, 3 gatos, mora sozinha e gosta de assistir, sei lá, qualquer coisa, novela das 9. E aí vocês ficam presos a esses detalhes e vocês não conseguem avançar. Então, o princípio aqui é falar com quem nós entendemos, tá? Então, não é querer criar autoridade do zero com pessoas que nunca falaram de nós, até porque eu não sou da opinião que dê para criar autoridade, ok? Mas isso é tempo para um outro vídeo. A gente precisa começar normalmente com quem a gente tem familiaridade. Familiaridade, tá? Você querendo ou não, tem mais peso, muito mais peso do que autoridade. Por quê? Porque tá próximo de mim, eu consigo entender qualquer dor, eu consigo falar a mesma coisa,
ok? E essa familiaridade, ela gera autoridade instantânea. Isso aqui é muito importante. Então, eu preciso não só inventar a roda, e isso aqui tem muito a ver com as habilidades que são inatas, as habilidades que eu tenho. Então, assim, se eu sou uma pessoa mais analítica, eu não vou ser um designer. Eu vou ser talvez um copywriter, eu vou ser talvez um analista de dados, eu vou ser um gestor de tráfego, né? Se eu sou uma pessoa mais criativa, eu não vou ser um gestor de tráfego, vou ser talvez um estrategista, um copywriter, um designer, um videomaker, entende? Então, tem que ter a ver tanto a construção do problema quanto a escolha do público que a gente vai vender, produto, serviço, o raio que o parta, que desde que não seja um OnlyFans tá tudo certo, precisa ter essa familiaridade e eu preciso me sentir à vontade. Porque senão isso vai gerar um outro problema, que é o problema de produzir conteúdo. Eu não vou conseguir produzir conteúdo para atrair o lead certo, porque eu não me comunico bem com ele, porque fica artificial, porque não funciona. Ok? Beleza. Maravilha. Então temos aqui 2 pilares muito importantes. Terceira coisa é a gente oferecer uma transformação que seja pequena. Ok? As famosas quick wins, né? As famosas pequenas vitórias. Porque não adianta eu querer vender um produto de 10, 15, 20 mil se eu não sou capaz de vender um produto de 47, de 97, de 997. Enfim, não importa. Então, cara, montar oferta simples para validar produto, validar oferta, validar mercado, um modelo de acompanhamento de 30 dias, uma dor, uma entrega clara, um sprint de transformação de 14 dias, um diagnóstico, qualquer coisa nesse sentido, tá bom? Então, oferecer uma quick win para que eu consiga gerar resultado para aquele cliente, para que eu consiga também ficar ganhando confiança de fazer isso todos os dias, ok? Então, por último e não menos importante, tá? Aprender a vender no 1 a 1, tá, cara? Seja por call, seja por WhatsApp, seja pelo raio que o parta, tá? Você não pode ter medo de incomodar, você não pode ter medo de perturbar. Vender é perturbar, ok? Então, cara, botar uma meta de abordar 5 pessoas por dia, ou fazer social selling, ou conseguir indicações, não importa, tá? Eu preciso fazer as minhas primeiras vendas e eu preciso incomodar para isso. Indicação de livro para isso, Prospecção Fanática de Jeb Blount, tá? Livro excepcional. Para conversações, outra indicação de livro, Spin Selling, tá? Do Neil Hackman. Acho que esses 2 livros já ajudam bastante. Enfim, acho que eu fui bem breve, bem didático, bem objetivo. Isso aqui não é um curso, isso aqui é para dar as bases para que vocês consigam começar no digital de maneira decente.